Olá, eu sou a Tati Loyola e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e vamos falar sobre política. Hoje eu selecionei 3 perguntas relacionadas à política, elas foram as perguntas que mais apareceram no e-mail. Se você também tem alguma pergunta ou você quer me contar a sua história, quer aparecer aqui no vídeo ou tirar alguma dúvida de forma segura e anônima, é só você me escrever para labiafeminina@gmail.com, que também funciona como a chave Pix aqui do canal. Não se esqueçam também de me seguirem nas redes sociais em @TatianaVieiraLoyola. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Tati, é verdade que o Lula foi inocentado? E não, gente, isso é uma fake news. Inclusive, eu fico bastante abismada que os meios de comunicação estejam permitindo que essa notícia seja vinculada nas campanhas eleitorais do Lula. Porque ele, de fato, não foi inocentado. Entre as acusações que ele recebeu, que foram no total, se eu não me engano, 17, quem tiver a informação certa, por favor, me corrija aqui nos comentários. Entre elas estavam lavagem de dinheiro, corrupção passiva, entre tantas outras, e ele não foi inocentado. Ele apenas recebeu uma ajudinha para continuar, pleiteando uma vaga como candidato eleitoral, como presidenciável. Ele teve essa ajudinha. E não, ele não foi inocentado, isso é fake news. Qualquer pessoa que te conte isso nas redes sociais está mentindo. Número 2. É verdade que o Bolsonaro defende o aborto e é canibal? Não, gente, não é verdade isso. Essa questão toda também está sendo vinculada às campanhas eleitorais, porque a gente sabe bem que o passado nos condena. Qualquer coisa que a gente tenha feito, principalmente ser uma figura pública, ela vai voltar para te perseguir em algum momento. Alguém vai usar contra você, principalmente quando você não assume que você cometeu um erro no passado. Mas, se vocês me perguntarem a minha opinião, você acha que de fato nessas entrevistas o Bolsonaro cometeu um erro? Gente, ele deu, eu sei que ele é bastante bruto, mas ele deu a opinião dele. Inclusive, vamos falar sobre essas entrevistas aqui bem rapidamente. Em uma delas, ele falou que, se eu não me engano, sempre vocês têm aqui os comentários para me corrigir, ele já estava indo para o 4º filho dele e isso causou um pouquinho de pânico e ele e a companheira dele consideraram o aborto. É errado considerar aborto, gente? Depende da perspectiva de cada um. Eu acho que nós temos que levar em consideração muitas vertentes. Questões econômicas, se você tem condições financeiras de criar um filho, se você está preparado psicologicamente para criar um filho. Eu acredito que ele tenha considerado essas questões e por isso tenha considerado, por conseguinte, o aborto. É errado, gente? Isso faz dele uma pessoa a favor do aborto? Não. Todos nós podemos passar por uma situação semelhante que a gente não se sinta preparado para uma situação e a gente considere escolher uma outra aba, uma outra forma de lidar com essa situação. No final, eles acabaram decidindo não prosseguir com o aborto, tiveram o bebê, mas isso não faz com que eles sejam um presidente a favor do aborto. Questões pessoais não devem ser relacionadas a questões de governo. E a segunda questão que vocês me perguntaram aqui foi relacionada ao aborto. Aliás, gente, ao canibalismo. Também foi uma entrevista que ele deu falando sobre uma comunidade indígena que ofereceu para ele um índio como jantar a ele e a comitiva dele. Isso faz dele uma pessoa canibal? Não, gente. Para quem não sabe, muitas comunidades indígenas têm esse costume. Inclusive, os indígenas estão de acordo com isso. Quando eles morrerem, eles podem sim ser consumidos, desde que eles não tenham tido nenhuma doença, nenhum problema de saúde. Então, isso é um costume, é uma questão cultural relacionada a algumas comunidades indígenas. O Bolsonaro teve essa oportunidade, entre aspas, de ser convidado juntamente à comitiva dele para consumir um índio. Isso faz dele uma pessoa canibal? Não, gente, o canibalismo está muito mais relacionado às escolhas da pessoa consumir carne humana do que propriamente a questões culturais envolvendo índios. Então, não vamos confundir as coisas. Uma pessoa que foi convidada para um jantar desse tipo, ligada a questões culturais, não pode ser considerada uma pessoa canibal por própria escolha. E a última questão é, você defende um dos lados, foi o que me perguntaram, você escolheu um dos lados. E não, gente, eu decidi seguir muito mais aquela minha linha de raciocínio que eu tinha falado com vocês aqui antes, sobre analisar planos de governo, propostas que de fato vocês entendiam que poderiam ser aplicadas no governo, que eram propostas reais, que poderiam ajudar a população. Isso fez com que eu não escolhesse nem o Lula e nem o Bolsonaro.
Mas de qualquer forma não é mais relevante a minha escolha para o primeiro turno, até porque eu não votei, pois eu estava longe do meu domicílio eleitoral. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre política, desmistificar fake news, por favor, não deixem de me inscrever para os canais que eu já falei aqui anteriormente. E vocês também têm aqui os comentários ou a comunidade que o YouTube liberou para mim para interagir comigo. Eu espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo e tchau!